Olá, amigo e amiga, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na palavra de Deus em João capítulo 6, no versículo 9, diz assim: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Veja que um dos discípulos disse para o Senhor Jesus que o Senhor Jesus estava precisando alimentar a multidão, e tinha ali um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, mas isso o que era para tanta gente? Disse o discípulo. Porém, o Senhor Jesus multiplicou aqueles pães, aqueles peixes, e alimentou mais de 5.000 pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que independentemente da condição, você que é um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, até um jovem, você pode ser usado por Deus, porque apenas 5 pães e 2 peixes deu ao Senhor Jesus condições dele fazer o milagre. Então, você, seja novo, seja velho, saiba você falar ou não, tenha você aparência ou não, tenha você estudo ou não importa. O Espírito do Senhor Jesus, Ele faz o milagre na sua vida, e Ele te capacita para quê? Para você ser usado por Ele, para também alimentar multidões. Esse alimentar multidões que eu falo, não é alimentar multidões no sentido físico, no sentido de matar a fome, mas sim alimentar no sentido espiritual. Porque o Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, há muita gente que precisa de salvação, mas são poucos os que se dispõem a servir a Deus. Muitos homens ocupam suas vidas com outras coisas, gastam seu tempo, gastam sua vida com outras coisas, mas não querem ocupar o tempo e gastar a vida na igreja, na rua, evangelizando, servindo a Deus. E saiba que é um privilégio, é uma honra você poder servir a Deus. Então, quando se fala para você ser um obreiro, uma obreira, quando se fala para você ser um pastor, para você ser um servo de Deus, uma serva de Deus, não é para você servir ao pastor, porque o pastor está também servindo a Deus. Ambos então irão unir a fé para servir a Deus.
Mas você não vai estar servindo a denominação, servindo a igreja, servindo ao pastor, mas você vai estar servindo a Deus, a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, assim como esse rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes, e ali ele entregou ao Senhor Jesus, entregou o discípulo entregou ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus multiplicou e alimentou multidões de pessoas. Entregue a sua vida, no sentido figurado, entregue o seu pão, entregue o seu peixe, entregue o seu tempo para servir a Deus. O Senhor Jesus está voltando. O mundo está com os seus dias contados. Então, muita gente vai para o inferno. Por quê? Porque não há pessoas para pregar a palavra de Deus. E por que não há pessoas para pregar a palavra de Deus? Porque as pessoas se escusam, as pessoas se esquivam, as pessoas elas fazem vista grossa, fazem que não é com elas. Mas o sangue de muitas pessoas será cobrado de você que conhece a palavra de Deus e não evangeliza, de você que tem condições, porque o Espírito Santo te dá, de entregar o seu pão e o seu peixe para servir a Deus, e você não entrega, você esconde, você usa só para si. Eu tenho a igreja Cenáculo Santo Deus aqui no Maracanaú, e eu tenho um obreiro, e graças a Deus, mas a gente precisa de obreiros para fazer um núcleo, de pastores para abrir uma outra igreja, mas não tem. Por quê? Porque não tem homens, não tem mulheres que se disponibilizam para isso. E assim nós temos vários pastores em vários lugares que não tem, que abriram suas respectivas igrejas e não tem pastores para ajudá-los, obreiros para poder ajudá-los. Aí você diz assim: o pastor tá ali reclamando, murmurando, se queixando que não tem ninguém para ajudar. Não é isso não. Eu estou fazendo a minha parte. Se você se prontificar para servir a Deus, você não vai servir a mim, você vai servir a Deus. Todos vamos servir a Deus. Então não é ao homem. Quem fala que é para servir ao homem são os filhos do diabo, que tentam colocar isso na sua cabeça. Ao invés deles utilizarem o tempo que eles têm para poder ganhar almas, eles ficam usando redes sociais e o tempo deles até nas igrejas para falar mal de outras igrejas, para falar mal de pastores. Poucos pastores que nós temos, ainda assim existe um outro grupo que se preocupa em denegrir a imagem dos pastores. Então será cobrado um preço muito alto deste povo, destas pessoas. Portanto, amigo e amiga, onde quer que você esteja, procure o seu pastor, procure a sua igreja,
Se dedique a servir, se dedique a evangelizar, se dedique a ganhar almas. Até mesmo você que dedica a sua vida distribuindo cesta básica, isso é louvável. Porém, o alimento, ele se consome hoje, amanhã precisa de novo. Mas o alimento espiritual, ele dura por toda a eternidade. Então, pregue a palavra de Deus, ganhe almas, se entregue para ganhar almas, porque uma pessoa pode receber alimento, pode receber roupa, mas pode ir para o inferno. Mas uma pessoa recebendo o alimento espiritual, ela vai ter a disposição para conseguir o alimento físico, a vestimenta, e ela vai conseguir a salvação da alma dela. Então, amigo e amiga, sirva a Deus. Você é uma pessoa que tem condições financeiras, envie seus dízimos, suas ofertas para a igreja. Não estará sendo para o pastor estará investindo em almas. Procure uma igreja que o pastor seja sincero e que vai trabalhar em prol de evangelizar, e ali faça a sua doação para poder ajudar a obra de Deus. Diz o Senhor Jesus: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, seja um trabalhador da obra de Deus, para ajudar o povo a sair do inferno e entrar no reino de Deus. Então, está aí João 6:9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aquilo serviu para Jesus multiplicar. Seja quem você for, se você se entregar, você serve para Jesus multiplicar você e ganhar muitas almas para o reino dele. Tá bom? Pense nisso. Pense nisso. Seja um obreiro, seja uma obreira, seja um pastor, seja uma esposa de pastor, seja uma pastora, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós temos aqui, eu estou vendo aqui a dona Ilza está assistindo, pastor Diogo, meu amigo, esposo dela, tem a igreja lá no Maranhão. Com certeza ele também tem necessidade de discípulos para ganhar almas para o reino de Deus. Mas são poucas as pessoas que se disponibilizam. Então, você aí do Maranhão, se disponibilize a ganhar almas. Procure o pastor Diogo, se disponibilize para servir a Deus. Você que mora aí em Parnaíba, procure o pastor Alexandre, que tem também a igreja Cenáculo Santo Deus lá. Procure o pastor Alexandre e se disponibilize para ganhar almas para o reino de Deus. Deus quer te usar, Deus conta com você, e Deus vai suprir as suas necessidades para isso. Às vezes você fica fazendo coisas inúteis, coisas fúteis, coisas que não edificam, que não levam a lugar algum, coisas que até ajudam pessoas materialmente, mas não ajudam espiritualmente. Então, o Senhor Jesus disse que trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna.
Às vezes você trabalha só para o que perece. Trabalhe para o que subsiste. Leve o reino de Deus ao povo. Deus vai te capacitar para isso, tá bom? Que o Espírito Santo ele venha fazer você discernir, entender o que nós estamos querendo passar para você. Daqui um pouco vem um crítico, um julgador, usar o tempo dele para tentar para ter argumentos para falar contra o que eu estou falando agora, ao invés dele usar o tempo dele para poder ganhar almas para o reino de Deus. Então, cuidado com os que perdem tempo falando coisas que não edificam, e vá ser um servo de Deus, uma serva de Deus. Vá usar o seu tempo para poder ganhar almas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus te abençoe.